Se você acredita que coisas sobrenaturais realmente acontecem enquanto a gente dorme, já se inscreve no canal e ativa o sininho agora, porque aqui eu vou te provar que a realidade é muito mais estranha do que parece. Agora, se você não acredita, se acha que tudo isso é bobagem, já deixa o seu like mesmo assim, porque até o final desse vídeo, você pode ter um motivo para não querer dormir hoje à noite. Você já parou para pensar o que realmente acontece quando fecha os olhos e apaga? Hoje, eu vou te contar coisas tão absurdas que vão fazer você desejar que fossem só lenda. Coisas que acontecem enquanto você dorme, mas que podem não ter absolutamente nada a ver com sonhos. Fica até o final, porque vou te revelar um caso onde uma pessoa simplesmente não acordou mais no mesmo mundo de antes. E não é só força de expressão. Coisas sobrenaturais que acontecem durante o sono. Rasgos noturnos. Você já esteve quase dormindo, quando de repente sentiu como se estivesse caindo? Seu corpo inteiro deu um tranco, seu coração disparou e você acordou assustado, sem entender nada. Pois é, esses são os chamados rasgos noturnos. Ou, como a ciência prefere, espasmos mioclônicos hipnagógicos. Acontecem justamente no limiar entre a vigília e o sono, quando o cérebro começa a desligar as luzes, mas o corpo ainda não tem certeza de que está seguro. Imagine assim: seu corpo vai relaxando, seus músculos perdem a tensão, sua respiração fica lenta, mas lá no fundo, uma parte primitiva do seu cérebro, herdada dos nossos ancestrais que dormiam em árvores, entra em pânico por 1 milésimo de segundo. Ele pensa: "Ei, estamos caindo, segura", e manda um choque elétrico para os músculos, como se fosse um último grito de alerta. Resultado: você dá aquele pulo na cama, quase arranca o cobertor e abre os olhos confuso. Alguns dizem que isso é só reflexo. Outros juram que nesse instante, nossa alma quase se desprende do corpo. Mas a verdade é que esses pequenos sustos noturnos são um lembrete de como o sono é um território frágil, onde corpo e mente precisam entrar em acordo para não transformar o descanso em algo assustador. Colchão afundando. Você está ali, entregue ao sono, a mente vagando por memórias e devaneios, quando de repente sente o colchão afundar bem ao seu lado. Não é imaginação. Você percebe nitidamente o peso extra, a cama cedendo, como se alguém ou alguma coisa tivesse acabado de sentar ali. Por um segundo, seu corpo se enrijece. Você prende o ar, tenta racionalizar. Talvez seja só o colchão acomodando o peso. Talvez um músculo seu tenha tremido e balançado tudo. Mas lá no fundo, você sabe que não foi isso. Alguns dizem que, quando você está entre o sono e a vigília, o véu entre os mundos fica mais fino. Portas se abrem, e coisas que não pertencem ao nosso lado podem se aproximar, curiosas, famintas ou simplesmente brincando com você. É aí que você sente o colchão afundar. Às vezes, parece que algo se deitou ao seu lado. Outras, que algo está se aproximando lentamente, pressionando o tecido, testando o quanto ele cede. Você tenta se convencer de que está sonhando, mas fica aquela pergunta martelando na sua cabeça quando finalmente cria coragem para abrir os olhos e não vê nada. E se ele só não quer que eu veja? Agora vamos para uma coisa bizarra que acontece durante o sono, que é a paralisia do sono. Você acorda no meio da noite. Sente o coração bater forte no peito, a respiração presa. Tenta se mexer, mas descobre que está completamente imóvel. Nem um dedo, nem um sussurro, nem um piscar mais rápido consegue escapar. É a paralisia do sono, dizem.
O cérebro acorda antes do corpo, um erro natural, só isso. Mas será mesmo só isso? Porque enquanto você está ali, indefeso, começa a perceber uma presença no quarto. O ar fica pesado, quase sufocante, e seus olhos, os únicos ainda livres, vasculham o escuro, procurando a origem desse peso invisível. E então você vê, no canto do quarto, uma silhueta mais escura que a própria escuridão. Alta, magra, sem rosto, mas com olhos que parecem brilhar num vermelho doente. Ela não anda, ela desliza. Vai se aproximando da sua cama, centímetro por centímetro, sem fazer som algum. Você quer gritar, mas não consegue. Quer fechar os olhos, mas eles se recusam a obedecer. Tudo o que resta é observar e sentir, enquanto aquilo se inclina sobre você, tão perto, que você quase sente o hálito gelado sobre o rosto. Em meio ao terror, uma única pergunta ecoa na sua mente, repetida pela voz dessa coisa que você não vê mover os lábios. Quem você acha que te acordou esta noite? Então, num piscar, tudo some. O quarto volta a ser apenas um quarto. Você recupera o movimento, sente o corpo tremer, respira fundo como se tivesse estado debaixo d'água por tempo demais. Mas fica a dúvida, perturbando o resto da madrugada. Será que fui eu que acordei? Ou me acordaram, para me ver assim, indefeso? E calma, porque isso não é nem a parte mais estranha. Daqui a pouco, eu vou falar de um experimento secreto, inspirado nas teorias de Einstein, que tentava induzir sonhos lúcidos coletivos, conectando as mentes de várias pessoas ao mesmo tempo. O que eles viram lá dentro foi tão perturbador que alguns participantes precisaram ser internados. Então, fica comigo até o final para entender como isso foi possível e quem realmente financiou esse experimento. Agora, sobre Einstein. Muita gente acha que ele era só o cientista do E = mc². Mas pouca gente sabe que Einstein ficava obcecado com fenômenos que desafiavam a lógica, como a famosa ação fantasmagórica à distância, que ele mesmo assim chamava. Ele dizia que o entrelaçamento quântico parecia magia, porque partículas conseguiam se influenciar instantaneamente a distâncias absurdas, desafiando até a velocidade da luz. O que quase ninguém fala é que em cartas pessoais, Einstein chegou a escrever que não descartava a possibilidade de nossa consciência acessar camadas da realidade que a física ainda não entendia. E se é assim, será que, quando dormimos, não estamos sem querer entrando nessas camadas? E segura essa. Tem registros de pessoas que foram dormir e acordaram em uma casa idêntica à delas, no mesmo bairro, mas com fotos diferentes nas paredes e objetos que nunca compraram. Como se tivessem escorregado para uma realidade paralela durante o sono. Eu sei, parece roteiro de filme ruim, mas são relatos reais. E se você acha isso absurdo, espera para ver o que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque nas próximas semanas eu vou te contar histórias documentadas de pessoas que foram parar em outros lugares só por causa de sonhos, e te mostrar como cientistas estão começando a estudar isso a sério. E acredite, você não vai querer dormir tranquilo sem saber desses detalhes. Antes de sair, pensa comigo. Hoje, quando você deitar, fechar os olhos e cair no sono profundo, quem garante que você vai acordar exatamente no mesmo mundo? Ou melhor, quem garante que vai ser você mesmo que vai acordar? Boa noite, ou pelo menos, eu espero.